Tudo bom, moçadinha? Estamos de volta para a última aula de Fisiologia. Apesar de eu ter terminado os sistemas na aula passada, a gente ainda tem algumas coisinhas para conversar com vocês a respeito lá de drogas. O nome droga vem lá do holandês drog, que quer dizer erva seca. E, gente, do ponto de vista da farmacologia, farmacologia é a parte da biologia, é a parte lá das ciências que estuda as drogas. Do ponto de vista da farmacologia, drogas são quaisquer substâncias que alteram a fisiologia do corpo, que mexem no funcionamento do corpo de alguém. Notem bem que quando você trabalha lá com o conceito farmacológico de droga, ou seja, o conceito biológico, o conceito científico, o conceito médico de droga, droga não tem nada a ver com ser bom ou ser ruim. Droga não tem nada a ver com ser legal ou ser ilegal. Droga tem a ver com mexer no corpo da gente de alguma maneira. Então, se a substância ela mexe no corpo da gente, ela é colocada como droga. Tanto é que lá para a biologia e para a medicina, qualquer medicamento, ele é droga. Cafeína, ela é droga. Ô, Landinho, cafeína faz mal? Pô, é o que eu estou dizendo. Para a farmacologia, droga não quer dizer que faz bem ou faz mal. Quer dizer que ela, de alguma maneira, mexe com a fisiologia do corpo. Sendo que esse negócio de fazer bem ou fazer mal, tem um princípio da farmacologia que afirma que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Ou seja, quando a gente fala que a diferença entre um remédio e um veneno é a dose, a gente está comentando que toda droga tem um potencial para o bem, tem um potencial para o mal. Todo remédio que você compra na farmácia tem efeitos colaterais, o ácido acetil salicílico lá da aspirina, por exemplo, aumenta o risco de hemorragias, ou por exemplo lá o paracetamol do Tilenol, ele pode causar lesões hepáticas em grandes quantidades. Ou seja, se aquilo lá é bom ou é ruim, depende da dose. De maneira semelhante, a imensa maioria das drogas de uso recreativo, aquelas que não são usadas em medicina, aquelas que são usadas para o pessoal ficar doidão, na verdade elas vieram na medicina. Pega, por exemplo, lá a cocaína. Cocaína foi o primeiro anestésico local, então cocaína era utilizado para anestesiar. Pega, por exemplo, lá a heroína. A heroína foi desenvolvida pela medicina como analgésico poderosíssimo. Aliás, o nome é heroína porque ela é uma heroína em bloqueador. Nenhuma substância conhecida pelo homem bloqueador de maneira mais eficiente do que lá a heroína. O problema é que ela traz uma série de efeitos colaterais problemáticos. Mas fato é que a heroína, no final das contas, ela já foi utilizada, inclusive, como remédio. Eu diria para vocês que a diferença entre o remédio e um veneno é a dose, e eu vou acrescentar aqui um detalhe por conta própria, tá? E o momento de você utilizar. Por que eu coloco aqui o momento de você utilizar? Porque, por exemplo, pega a morfina. Morfina, ela é utilizada em medicina como analgésico para bloqueador. Só que ela também causa sensação de relaxamento, de prazer. Ora, se eu colocar lá a morfina em você agora, vou dizer que a morfina ela vai trabalhar como uma droga. Uma droga, inclusive, de uso recreativo, você está usando lá a morfina para poder ficar doidão. E ela é prejudicial, ela tem uma série de problemas em cima do uso da morfina. Entretanto, um cara que está com câncer em estado terminal, gente, câncer dói pra caramba. Às vezes nem parece, Você vê a imagem lá do amigo morrendo com câncer, super tranquilo. Claro, eu vou chapar ele de morfina para ele não sofrer, para ele não sentir tanta dor, Porque se ele vai morrer, pelo menos que ele morra tranquilo, que ele morra sem sofrer, que ele morra sem dor. Nesse caso, a mesma morfina que para você poderia ser colocada como um veneno, porque está sendo prejudicial, para o amigo que está com câncer em estado terminal, ela é um remédio. Infelizmente o amigo está morrendo, para pelo menos que ele não sofra, eu vou usar a morfina para poder lidar com a dor. Por isso que eu estou dizendo que se uma determinada droga é boa ou é ruim. Gente, depende da dose. Todas as drogas têm um potencial para o bem ou para o mal. E depende do momento de você utilizar. Dependendo da situação, às vezes, o veneno ele é necessário. Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa saudável e começar a dar uma droga de quimioterapia para câncer, o cara vai dizer, porra, Landinho, tá tentando me matar, porque a droga quimioterápica para câncer tem uma série de efeitos colaterais. Mas, para o amigo com câncer, é o jeito.
né? Nesse caso lá, a outra opção seria morrer. Então o jeito é aguentar os efeitos colaterais da medicação quimioterápica. Claro que a gente, para o vestibular, não vai precisar se preocupar com detalhes sobre antibióticos, ou sobre quimioterápicos para câncer, ou sobre anti-inflamatórios. A gente tem que ter uma noção, realmente. Mas, moçada, a gente vai precisar conhecer drogas que são psicotrópicas. Drogas, moçada, que são narcóticas. Gente, são as principais drogas de uso recreativo, né, que a gente não usa, né, para tratar a doença, que a moçada usa para poder ficar doidona, de uso recreativo. E as drogas psicotrópicas, as drogas narcóticas, são aquelas que agem no sistema nervoso central, sendo, moçada, que elas agem no circuito de recompensa do sistema nervoso central. Certa vez comentando que o circuito de recompensa do sistema nervoso central é quem vai dar a sensação de prazer, né? Toda vez que você descarrega dopamina, que é um neurotransmissor, no circuito de recompensa, te dá a sensação de prazer. Então, a vez que age lá no sistema nervoso central, no circuito de recompensa lá do sistema nervoso central, acaba promovendo a sensação de prazer. Prazer, relaxamento, ou seja, uma vez que você vai mexer no sistema nervoso central, principalmente no circuito de recompensa, promovendo essa sensação de prazer, que às vezes pode levar a pessoa a ficar lá eufórica, relaxada, e aí vai, o resultado é que as drogas psicotrópicas, elas acabam alterando estados de consciência, te deixa mais acordado ou te deixa mais sonolenta, te deixa ligado, agitado ou te deixa, né, sonolento, lesado, alterando, moçada, lá comportamento, alterando, moçada, percepção de estímulos do meio, algumas drogas que você utiliza que deixa as cores mais vibrantes ou deixa os sons mais vibrantes e aí vai. Então essas são as drogas que a gente vai ter que conhecer para os nossos vestibulares de modo geral, né? Psicotrópicas, narcóticas, principais drogas de uso recreativo, agem no sistema nervoso central, no circuito de recompensa, promovendo sensação de prazer, agem alterando estado de consciência, sono ou vigília, te deixar sonolento, te deixar acordado, mexendo com comportamento, mexendo com percepção. Ora, o Ministério da Saúde classifica as drogas psicotrópicas em 3 grupos. Bom, tem alguns aspectos da classificação do Ministério da Saúde que eu não concordo, mas eu não mando em porcaria nenhuma, né? Então, minha, sei lá, opinião não interessa tanto, mas ainda assim eu vou colocar lá o detalhezinho que às vezes eu não concordo muito com a classificação. Mas, de modo geral, a classificação, então, ela coloca assim, 3 grupos de drogas. Número 1, algumas drogas são estimulantes. Nome, moçada, autoexplicativo. Drogas estimulantes, elas estimulam o sistema nervoso central. E uma vez que elas estimulam o sistema nervoso central, elas promovem efeitos como, por exemplo, desinibição, você fica soltinho. Loquacidade, uma pessoa loquaz é uma pessoa falante, né? Normalmente você pensa 2 vezes antes de abrir a boca, espero eu, né? Mas quando o cara usa uma droga estimulante, que ele está muito soltinho, né? Acaba com filtro, né? E o que ele pensa, ele fala logo direto, então ele acaba falando mais. Vai causar, moçada, agitação, vai causar euforia, né? O cara vai ter lá uma alegria que não cabe em si, né? O cara vai ficar super ligado. Você vai ter que essas drogas, elas diminuem o sono, elas diminuem a fome e elas têm uma série de efeitos sobre o sistema cardiorrespiratório. Elas vão lá, promovem efeitos como taquipneia, nesse caso, moçada, acelera o ritmo respiratório, taquicardia, acelera o ritmo cardíaco, promove lá hipertensão arterial, aumenta a pressão do sangue. Essas drogas promovem midríase, para quem não lembra desse nome feio, dilatação da pupila. Tudo isso aqui, moçada, porque esses carinhas, eles vão estar mexendo com o sistema nervoso autônomo simpático, né?
E aí, gente, sistema nervoso autônomo simpático vai exatamente promover todos esses efeitos que a gente está descrevendo, né, os efeitos lá que a adrenalina ela vai estar causando. Quem são drogas estimulantes do sistema nervoso central? É o caso, por exemplo, de cafeína. Volto a dizer que não me interessa se a droga é boa ou se ela é ruim, né? Droga é mexer na fisiologia, né? Cafeína é um estimulante. Alandim, por que algumas drogas são legais, outras ilegais? Eita, aí conversa lá com o pessoal da sociologia, da filosofia, da física, da química, da matemática, porque é a biologia que não vai responder isso para você. Fato é que, claro, é muito cultural. Já teve, por exemplo, lá várias drogas que hoje em dia elas são liberadas, que elas já foram proibidas. A própria cafeína, houve lá um momento da história que alguns lugares proibiram a cafeína. Chegou um momento que a Igreja Católica proibia lá a cafeína, né? Comentando lá que aquele estímulo que a cafeína dá te deixa ligado, te deixa disposto, não pode ser coisa de Deus, né? Então, em alguns lugares, a moçada chegou a proibir o consumo de café. Como, por exemplo, álcool já foi proibido e hoje é legalizado. Como, por exemplo, cocaína já foi proibida, né? Já foi legalizada, perdão, e hoje em dia ela é proibida, né? Não é lenda, né? Mas a fórmula original lá da Coca-Cola, ela tinha cocaína na composição. Cocaína era utilizada antigamente como um estimulante que nem você usa hoje café. Vou tomar aqui um cafezinho, vou tomar aqui um Red Bull para poder chegar e ficar ligado para estudar. No começo do século XX, era com cocaína. Vou tirar aqui uma carreirinha de coca para poder ficar ligado, para poder me dar disposição para poder estudar. Então, cocaína já foi legalizada e hoje ela é proibida. Então tem muito a ver, moçada, claro, com aspectos culturais, tem a ver lá com o momento histórico, né? Então, drogas que já foram proibidas e hoje são legalizadas, drogas que já foram legais e hoje em dia são proibidas, fato é, todas elas têm o potencial para o bem, todas elas têm o potencial para o mal. São, moçada, lá, drogas estimulantes, cafeína, a nicotina do cigarro, a cocaína, que eu estava até comentando que no começo do século XX, né? Moçada usava lá cocaína como se hoje usa cafeína. Freud, ele passava cocaína para os pacientes dele como estimulante. Ele usava cocaína, eu vou estudar, né? Tô precisando estudar, passar a noite virando aqui para estudar, vou usar cocaína para poder ficar ligado. Como o pessoal lá nos Andes, Bolívia, Peru, usa lá chá de coca, folha de coca, como estimulante para compensar o efeito da altitude. Né? Entretanto, no final lá da vida, Freud, ele meio que se arrepende, né, de ter recomendado a cocaína, que ele começa a ver a moçada ficando viciada, começa a ver a galera ficando dependente química, começa a ver a galera moçada tendo overdose, né, e dessa maneira ele começa a não recomendar mais. Mas, moçada, já chegou a ser legalizada. Sim, drogas estimulantes, cafeína, nicotina, cocaína, anfetaminas, como por exemplo, gente, acontece com o êxtase. E uma vez, moçada, que você pegue uma droga que ela é estimulante, em casos de overdose, o que é que vai acontecer com o amiguinho numa dose muito alta? Ora, você tem uma taquicardia tão violenta que o coração não aguenta e aí o cara vai ter parada cardíaca. O coração bate tão rápido que ele se esgota e o cara pode ter parada cardíaca. Né? Então, os exagerados estimulantes podem ter esse efeito. Você tem lá drogas que são depressoras do sistema nervoso central. Quando a gente fala em drogas que são depressoras, então elas inibem o sistema nervoso central, elas deprimem o sistema nervoso central, e com isso, moçada, você vai ter efeitos como letargia, lentidão, leseira. Você, moçada, vai ter lá sensação de relaxamento. De modo geral, são drogas que aumentam o sono, que muitas delas vão aumentar o apetite. E são drogas que vão promover efeitos como bradipneia, diminui o ritmo respiratório. Bradicardia, diminui o ritmo cardíaco. Vão causar hipotensão arterial, diminui a pressão do sangue. São drogas, moçada, que vão promover efeitos como miose. Nesse caso, miose, a contração da pupila. E tudo isso, moçada, porque essas drogas que são depressoras,
do sistema nervoso central são drogas que vão diminuir a atividade do sistema nervoso autônomo simpático, ou colocando de outra maneira, aumentar a atividade do parasimpático. Então, efeito do parasimpático, bradipneia, bradicardia e daí por diante. Sendo que, quando a gente fala em drogas depressoras, quem são essas drogas depressoras? É o caso, por exemplo, gente lá, de álcool. É o caso, por exemplo, dos solventes, né? Loló, lança-perfume. É o caso, moçada, lá, dos opioides. Onde opioides, uma classe lá de drogas, que inclui, por exemplo, drogas legais, como a morfina, mas drogas ilegais, como a heroína. É o caso, gente, dos barbitúricos. Barbitúricos, gente, também chamados de tranquilizantes, também chamados de ansiolíticos, também chamados de remédios para dormir. Então, todas essas drogas aqui, exatamente, tranquilizantes, ansiolíticos, remédios para ansiedade, para acalmar você, né? Remédios para dormir, barbitúricos, são drogas que são depressoras do sistema nervoso central. E quando a gente fala, moçada, em drogas depressoras do sistema nervoso central, ora, uma overdose delas vai causar no indivíduo parada respiratória. Ora, estava comentando que, no caso das drogas estimulantes, uma overdose causa parada cardíaca devido a essa taquicardia intensa. No caso das drogas depressoras, você vai ter que diminuir o ritmo cardíaco. Mas não tem como diminuir o ritmo cardíaco até o coração parar de bater, né? Tem aquele nódulo sinatrial, o marca-passo do coração, que ele não deixa o coração bater a um ritmo menor do que um certo ponto. Então não tem perigo do seu coração bater tão devagar a ponto de parar de bater. Mas tem perigo de você respirar tão devagar a ponto de você parar de respirar. Daí drogas depressoras vão acabar causando parada respiratória. Duas observações importantíssimas aqui pra gente. No mundo ideal, eu diria, não use drogas, né? No mundo ideal, eu diria, não consuma droga de jeito nenhum. Mas, claro, seria hipocrisia da gente falar nisso, mas porque tem várias drogas, moçada, que são legalizadas, né? Daí, alguns cuidados, nesse caso, em relação ao consumo recreativo de determinadas substâncias, né? Nunca combine drogas que sejam estimulantes com drogas que sejam depressoras. Combinação, por exemplo, que muita gente usa, álcool com cafeína, né? Bebidas alcoólicas com bebidas energéticas à base lá de cafeína, né? Os energéticos aí da vida. Ora, por que não se deve fazer essa combinação? Por que não se deve misturar? Por que não se deve combinar o estimulante à base de cafeína com o álcool que tem ação depressora? O que acontece é que o estimulante mascara o efeito do depressor, no que o estimulante mascara o efeito do depressor, ele permite o consumo de doses maiores do depressor. Então ele permite o consumo de quantidades mais altas, de doses mais altas do depressor, e você vai pagar seriamente por isso. Por exemplo, você vai numa balada, e aí, você está tomando, sei lá, cerveja. Quantas latinhas de cerveja você consegue beber? 5 latinhas, 10 latinhas de cerveja? Beleza. Se você bebeu lá 10 latinhas de cerveja, pô, você vai ficar bebaço lá, vai acabar ficando sonolento e vai apagar. Ah, ainda bem, né? Eu diria que dormir é uma trava de segurança. Pelo menos quando você dormir, você não vai beber mais, né? Então isso evita que você ingira a quantidade maior de álcool. Entretanto, se você de repente está lá, bebendo a bebida alcoólica, tomando sua cerveja, de vez em quando, tomando umas doses lá de energético, né, umas latinhas de Red Bull, ora, chegando nas 10 latas de cerveja, tu não vai apagar. Tu não vai apagar porque a cafeína não vai deixar você apagar. O que quer dizer que uma vez que a cafeína não vai deixar você apagar, ao invés de você beber suas 10 latas de cerveja e capotar, você vai beber 10 latas, vai estar ligado ainda por causa da cafeína do energético, e vai beber 15, 20, 30 latas, sei lá quanto. E, gente, o seu corpo vai pagar seriamente
pela quantidade lá de álcool que você bebeu. Então o problema é que a cafeína do energético mascara o efeito depressor do álcool, permitindo que você ingira uma quantidade maior de álcool. Ou seja, o cara que ia beber 10 doses de cachaça, o cara que ia beber 10 doses de uísque e ia capotar, não capota mais. Ele vai estar ligado ainda por causa do estimulante e vai acabar bebendo 15, 20 doses e o corpo dele vai pagar sério por causa disso. Tem casos registrados de pessoas que morrem de overdose de álcool. O cara vai lá e bebe uma garrafa inteira de vodka lá. Ô gente, o cara beber essa garrafa inteira de vodka, ele deve ter ingerido estimulante. Então, o estimulante não deixa ele apagar, né? Ele vai beber mais e o corpo dele vai apagar seriamente por causa disso. Daí, evite lá essa combinação. Toma cuidado com essa combinação do estimulante com o depressor. Aliás, é por isso, né, que quando você está lá alcoolizado, dá um cafezinho para você melhorar. Cuidado, né? Não é que a cafeína do café, ela vai fazer o álcool ser destruído. A cafeína do café não destrói o álcool. Ela mascara o efeito do álcool. O que quer dizer? Que quando você lá toma umas e outras, você está lá meio já para baixo, meio querendo capotar, né? Querendo dormir bêbado, dá um cafezinho, opa, deu uma melhorada. Não é que a cafeína destrói o álcool, não. Ela mascara o efeito do álcool. Porque nesse caso a cafeína é estimulante, o álcool é depressor. Você tem gente, observação número 2, não se deve combinar drogas depressoras. 2 drogas depressoras. Ora, por que não? Porque se você vai lá e combina drogas depressoras uma com a outra, você soma o efeito das depressoras. No que soma o efeito das drogas depressoras, aumenta o risco de uma overdose acontecer. Aumenta o risco de o cara ter uma parada respiratória, aumenta o risco do cara ter uma overdose, né? Daí, combinações perigosíssimas, né? Álcool com barbitúricos, né? Aquela atriz Marilyn Monroe, né? Sexy symbol lá dos anos 60, ela morre de uma overdose de vodka com remédio para dormir, né? Ora, álcool faz você dormir, remédio para dormir faz você dormir. Os dois juntos fazem você dormir para sempre, né? Você morre, né? Então, cuidado, nunca se deve combinar. Então, se você está utilizando lá, para algum tratamento médico, remédios desse tipo, ansiolítico, rapaz, não inventa de beber não. Soma o efeito dos dois, no que soma o efeito depressor dos dois, o efeito depressor somado, aumenta o risco de uma parada respiratória. Então, no caso lá da Marilyn Monroe, ela vai inventar de combinar vodka com remédio para dormir e tem uma parada respiratória. Então, não se deve combinar drogas depressoras, porque vai acabar aumentando o risco de uma overdose. Eu estava comentando 3 classes de drogas, né? Falei das estimulantes, falei das depressoras, terceira categoria lá de drogas que a gente coloca, as drogas perturbadoras. Drogas, moçada, perturbadoras são drogas que elas, basicamente, vão promover alucinações. Nesse caso, moçada, daí o nome perturbadora, elas vão fazer você ver o que não existe, vai fazer você escutar o que não existe, vai fazer você sentir cheiros que não existem, alucinações visuais, sonoras, olfativas e daí por diante. Você pega lá que essas drogas perturbadoras, elas não apresentam efeito sistêmico. O que quer dizer que se você usar grandes quantidades de uma droga perturbadora, você vai ficar muito doido por muito tempo, mas não vai morrer. Eita, alguém se empolgou, né? Oba, essa aí é boa, né? Eu vou ficar muito doido por muito tempo, mas não tem perigo de morrer de parada cardíaca, parada respiratória. Pode não ter efeito sistêmico, não vai causar parada cardíaca, não vai causar parada respiratória, mas enquanto você está muito doidão das alucinações, gente, você pode se machucar seriamente por causa disso, né? Basicamente, drogas perturbadoras vão então promover efeitos como alucinações, sinestesia. Alguém briga comigo, peraí, Landim, sinestesia. Sinestesia não é aquela parada lá das aulas de literatura, não é aquela figura de linguagem
em que a pessoa relata a troca de sensações, pois é, né? Quando o amiguinho, a gente vai lá e utiliza drogas perturbadoras, né? Ele vai relatar sensações do tipo escutar um cheiro, o cara vai relatar sensações do tipo ouvir uma cor. Gente, a lombra é muito grande. O cara troca sensações. Então ele vai lá, tem a informação que ela é olfativa, ele percebe como informação sonora. Então ele vai lá, escuta um cheiro. Ele vai, por exemplo, lá, né, escutar uma cor. Né? Era para ser, de repente, lá informação visual, e ele vai lá acabar escutando. Ele vai ver um som. Quando tem um som alto, ele associa uma cor, né, uma luz. Ele vai trocar sensações. Então, drogas que são perturbadoras, aqui nesse caso. Quando a gente fala, gente, em drogas que elas são perturbadoras, é o caso, por exemplo, lá de drogas como maconha. E aí, por isso que eu estava comentando que às vezes eu não concordo muito com essa classificação no Ministério da Saúde, porque a maconha, ela pode causar alucinações, ela pode causar sinestesia, mas maconha tem muito efeito de droga depressora, né? Maconha vai lá, causa leseira, relaxamento, sonolência, aumento do apetite, né? Alguns efeitos de droga depressora, mas, né, estava comentando que o Ministério da Saúde vai classificar maconha como droga perturbadora. É o caso, por exemplo, lá do LSD, é o caso da mescalina. Todas elas são drogas que são classificadas pelo Ministério da Saúde como drogas perturbadoras.